Se eles tiverem com essa procuração e não desenvolverem um trabalho bom, o patrimônio que vai desvalorizar é o dele. Olha, eu gostava daquele condomínio e tal, mas eles me obrigaram e eu não quis a fazer tal coisa. Esse tipo de processo, na minha opinião, ele é muito perigoso, porque vai ganhar quem tiver maior lábia. E nem sempre o melhor discurso é a melhor gestão. E um síndico desse, ele merece mais aplausos do que um síndico profissional. Olá, estamos aqui para mais um Mulheres Condominiais, um olhar feminino para os condomínios. E hoje nós estamos trazendo a doutora Juliana, que vai falar um pouquinho para vocês, pouquinho não, muito para vocês, sobre a diferença do síndico profissional e do síndico orgânico ou morador, como queiram. E tudo isso só é possível através dos nossos patrocinadores. GK Condomínios, que o ano que vem, 50 anos, está no mercado desde 1976. Uma empresa brasileira de ponta. E a Repinte é nossa patrocinadora, que faz restauração nos condomínios e pinta os condomínios e fica maravilhoso. Olha, além disso, ela promove nós mulheres sempre, ela nos eleva, lembrando sempre de nós. Aguardem. Estamos aqui para mais um Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. Lembrando que aqui é o Mulheres Condominiais oficial, tá, gente? É aqui que acontece, nome que está registrado. E hoje nós temos uma colega de peso aqui, não que ela seja pesada, mas de peso na área condominial. A doutora Juliana, ela vai se apresentar, mas eu já vou adiantar que ela é escritora, ela é presidente da Comissão de Direito Condominial da subseção do Jabaquara, que é uma subseção aqui da OAB de São Paulo, e veio aqui nos presentear com a sua presença e falar um pouquinho do síndico orgânico e do síndico profissional. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Bom dia, doutora Ana Luísa. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Muito bom estar aqui levando conhecimento desse mercado que é tão pujante, tão interessante, que pula no nosso coração. Acho que quem trabalha com condomínio tem uma paixão que dificilmente larga, e essa paixão eu carrego há 15 anos. Então, levar conhecimento, trocar experiência sobre isso é sempre muito gratificante. Muito obrigada pelo espaço. Eu quero que você se apresente, né? O seu nome completo, além de presidente da OAB Jabaquara. Da OAB Jabaquara, né? Eu quero que você se apresente para o nosso público saber com quem nós estamos falando hoje. Bom, meu nome é Juliana Egeia de Oliveira Almeida, mas o nome é muito grande, então eu uso mais Juliana Egeia ou Juliana Almeida. Sou advogada, trabalho com condomínio já há 15 anos, tanto na parte jurídica quanto a parte de sindicatura. Então, quando eu decidi ser mãe, ter meus filhos, eu me desliguei de um escritório que eu trabalhava e comecei, por acaso, como síndica do prédio que morava, já advogava para condomínios na época. Tomei paixão pela sindicatura, daí fui síndica orgânica, síndica profissional. Da pandemia para cá, com os filhos um pouco maiores, um pouco mais autônomos, voltei para a advocacia. Hoje tenho um foco realmente bastante voltado para a advocacia. Faço parte da comunidade Experts em Condomínios, da doutora Andréia Resch, sou coordenadora do Núcleo de São Paulo. Faço parte da Adnotari, que é um grupo de estudo de direito condominial e registral. Junto com o Dr. Pablo também sou coordenadora do Núcleo de Condomínios. E estou agora como presidente da Comissão de Direito Condominial, junto com a doutora Terezinha, com o doutor Mandina na OAB Jabaquara, fomentando sempre o estudo do direito condominial, com todas as suas peculiaridades, né, que a gente sabe que, apesar de ser multidisciplinar, ele tem ali os seus pontinhos de atenção que nada como a vivência para nos mostrar. Ela só esqueceu de falar que ela é das Mulheres Condominiais Oficial. Isso, Mulheres Condominiais Oficial. Agora temos que falar assim, né? Porque não tem outro jeito. É verdade, deixar tudo muito claro. Deixar tudo muito claro, que são mulheres que estudam muito,
que se dedicam muito ao ramo do direito condominial, sejam elas advogadas, engenheiras, síndicas, administradoras, as minhas contemporâneas, que estão todas lá no portal, né? Então, assim, muita gente boa mesmo, né? Então, a gente realmente está querendo divulgar cada vez mais a importância do conhecimento. O que nós podemos levar para quem nos assiste? O conhecimento. Eu estava comentando com ela que eu estive agora há pouco num congresso de direito condominial lá em Balneário Camboriú, capitaneado pela Carol Rossetti, grande amiga, e eu cheguei e uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, eu assisto todos os seus programas, quero mandar um beijo para essa síndica, não me lembro o nome dela agora, lá de Camboriú, mas ela falou assim: e você fez as perguntas de auditoria todas que eu queria saber, né? Então, assim, isso é muito gratificante e agora eu vou deixar a convidada falar, perguntando para ela primeiro, qual é a diferença do síndico profissional para o síndico morador ou orgânico? O que você me diz? Bom, o síndico profissional ele tem já um tempo no mercado, mas percebemos da pandemia para cá um avanço muito grande, né? Hoje muitas pessoas se intitulam síndicos profissionais. Se a gente for pegar ao pé da letra da lei, né, do que é o conceito jurídico, não tem diferença. A diferença seria que o síndico morador, ele tem um vínculo de patrimônio com aquele empreendimento, porque ele mora ali, e o síndico externo ou síndico profissional é alguém fora daquela relação interna do condomínio. Então, basicamente, conceitos jurídicos não teriam diferença. Tanto que a forma de eleição, a forma de se assumir a função de síndico não muda. Hoje se fala muito o contrato de síndico profissional. Não, o síndico, ele seja morador, ele seja profissional, ele depende de uma eleição em assembleia. Então, a natureza, a constituição dele é a mesma, as responsabilidades são as mesmas. Eu gosto de dizer que no síndico profissional a gente vai um pouquinho além nas responsabilidades, nas obrigações, porque a partir do momento que ele se intitula profissional, que ele se vende no mercado como profissional, ele não pode se valer que ele não conhecia determinada situação. Então, o desconhecimento não o favorece, né? Então, algumas situações ele tem um peso de responsabilidade maior, mas em natureza não tem distinção entre o síndico profissional e o síndico orgânico, com exceção das responsabilidades, um processo seletivo um pouco mais robusto, um pouco mais cauteloso, mas as responsabilidades, as obrigações, a forma de eleição, tudo isso continua sendo as mesmas obrigações, tanto para o profissional como para o orgânico, porque é aquilo que está previsto ali no Código Civil. Então, e aí começa o primeiro enrosco. Sempre, né? Olha, agora nós vamos esmiuçar isso que ela acabou de falar. O síndico, ele é eleito, muito bem. Então, vamos primeiro falar do síndico profissional. Depois nós chegamos no síndico orgânico. Morador orgânico. Vamos falar do profissional. Muito bem. Ele é eleito. Ele é eleito como? Normalmente é apresentado para aquela coletividade 3, 4, 10 síndicos profissionais, né? E cada um se apresenta e eles escolhem, porque tem que ser votado, não é isso? Sim. Isso que eu queria que você falasse. Tem que ser votado. Acho que assim, não existe um processo seletivo muito definido, né? Algumas administradoras auxiliam os condomínios qual o melhor procedimento. Eu vou falar o que eu acho o maior erro, na minha opinião. Né? Você marca uma assembleia de eleição e leva lá 5 candidatos, cada um tem 10 minutos para se apresentar, fala-se e vota-se quem escolhe o melhor. Esse tipo de processo, na minha opinião, ele é muito perigoso, porque vai ganhar quem tiver a maior lábia e não quem tem o melhor conteúdo, a melhor qualificação. Quem tiver o melhor discurso. O melhor discurso. Quem falar melhor. Exato, mais eloquente, mais bonito, né? Que vai conquistar aquela coletividade. E isso pode ser um grande erro, porque... Eu já vi gente ganhar porque era bonito. Então, né? Isso é um problema sério. E nem sempre o melhor discurso é a melhor gestão.
Eu costumo muito dizer que o condomínio ele tem nichos. Como qualquer área que você vai atuar, você tem um foco de especialização. Então, um médico ortopedista, ele vai ser um médico ortopedista, ele não vai ser um pediatra. E fazendo um paralelo disso com o condomínio ele tem várias etapas. Então, eu tenho um condomínio em implantação, que tem uma gestão diferente, de um condomínio que já tem um certo tempo, que está entrando já numa fase de necessidade de obras de retrofit, é um olhar diferente. Eu tenho o condomínio de habitação social, de interesse social, que são pessoas que muitas vezes estão indo para o primeiro imóvel. Eu tenho apartamentos que são grandes, que são com foco familiar. Cada tipo de condomínio, eu preciso de um tipo de gestão, porque são necessidades pontuais. A gestão, ela passa muito pelo perfil do candidato. Então, com quem eu me identifico? Eu me identifico com aquela coletividade, com esse modo. Se eu tenho um condomínio de pessoas idosas, não adianta eu querer ter todas as informações num aplicativo. Eu tenho que ter outra forma de comunicação. Se eu tenho um condomínio de pessoas jovens que trabalham home office, não adianta eu querer sair distribuindo papelzinho, né? Então, assim, e essa empatia é muito difícil de se passar numa apresentação de 5, 10 minutos de uma assembleia. Então, o que eu acho interessante? Formar-se uma comissão para que essa comissão selecione candidatos dentro de critérios objetivos. A pessoa tem que ter um CNPJ aberto, tem que ter referência, tem que ter trabalhado com condomínios parecidos com os nossos. Essa comissão entrevista os candidatos, faz-se uma visita para vistoriar o prédio. Não dá para se fazer uma proposta de síndico profissional só com base em CNPJ, número de apartamentos e número de funcionários. Que é o que normalmente acontece. Que é o que mais acontece, infelizmente. E aí a proposta, ou ela vem aquém da necessidade do condomínio, ou ela vem além. O aquém gera um desinteresse no candidato porque ele não se sente devidamente remunerado para aquela realidade. E o além gera uma onerosidade desnecessária para a massa condominial. Então, esse processo seletivo, que talvez seja o maior diferencial entre o síndico profissional e o síndico orgânico, é que ele precisa ser melhor detalhado. Para que a proposta seja a contento, para que se conheça os candidatos. Então, vai se apresentar CND. Você não vai conseguir apresentar todas as CNDs da empresa e do candidato na assembleia. Então, a comissão faz toda essa avaliação, pontua de acordo com os critérios objetivos que ela entende necessário para aquele público e leva estes candidatos para uma assembleia. E não aquela apresentação que fica maçante, cansativa. O primeiro a se apresentar, coitado, na hora da eleição, um pouco vai ser lembrado se tiver aí 5 candidatos a cada 10 minutos. Então, acho que esse processo seletivo ele é muito importante. E essa comissão de seleção, né, se a gente pode chamar assim, ajuda bastante, porque ela vai ter esse feeling, né, o contato pessoal, identificar as características desse candidato, e isso ajuda numa seleção um pouco mais assertiva. Pode acontecer erro? Lógico que pode acontecer erro. E aí vem um segundo passo, que é muito importante na contratação de um síndico profissional, a forma de destituição. O pessoal fala muito em rescindir contrato de síndico profissional. Juridicamente não existe isso. É isso que eu ia falar. Né? Se você elege, você só pode ter uma nova eleição. Exatamente. É como política, gente. É como prefeito, é como deputado, é como vereador. Porque assim, tem pessoas, o nosso público, né, graças a Deus, e é o que eu sempre falo, são pessoas. Sim. Então, são pessoas que são da área jurídica, pessoas que não são da área jurídica, pessoas que tiveram o privilégio de ter uma escolaridade maior e pessoas que não tiveram o mesmo privilégio, mas estão nos ouvindo para aprender. Que buscam o conhecimento, E essas são as mais valorizadas por mim. Então, essas pessoas... Para elas que eu estou falando, gente, é eleito igual presidente, governador, vereador, deputado. Então, nós só podemos rescindir o contrato numa próxima eleição. Exatamente. Então, o síndico ele só vai deixar de ser síndico do condomínio por 2 caminhos. Ou ele é destituído, ou ele renuncia.
Sim. Né? Então, não existe, eu rescindi o contrato de prestação de serviço. Não, não existe contrato de prestação de serviço. Existe um mandato, né? Eu gosto de fazer um paralelo da eleição do síndico com uma entrega de procuração. Sim. Então, eu confiei em você para administrar o meu patrimônio. Então, por meio da ata de eleição, eu te entrego uma procuração para gerir o meu condomínio. E é bem isso mesmo. Então, assim, e as pessoas não têm essa noção que os síndicos profissionais ou orgânicos, se eles tiverem com essa procuração e não desenvolverem um trabalho bom, o patrimônio que vai desvalorizar é o dele, não é o das pessoas que lá estão. Exatamente. No momento, no cargo. Exatamente. E quando se trata de um síndico externo, isso ainda é um pouco mais forte, né? Porque quando eu sou proprietária, muito se fala da desvantagem do síndico orgânico porque não tem tempo e conhecimento. Eu discordo um pouquinho disso, porque a gente vê muito síndico orgânico interessado em ir atrás de informação. Muito. E aí canais como esse levam o conhecimento que às vezes ele não pode parar para fazer um curso de 6 meses, mas ele está sempre buscando se atualizar. E um síndico desse, ele merece não merece mais valor, mas mais aplausos do que Sim. um síndico profissional, que o síndico profissional ele tem por obrigação ir atrás do conhecimento. Né? Não dá para a pessoa se intitular. Igual a gente vê no mercado, infelizmente, muitas pessoas que se dizem profissionais e não têm o mínimo de conhecimento do que é um condomínio, do que é gestão, de como gerir pessoas. Porque o síndico ele gere pessoas e patrimônio. Exato. Então o cuidado dele tem que ser muito redobrado. O que os síndicos estão reclamando, e aí eu queria saber a sua opinião, que hoje eles são contratados, eu já escutei muito disso dos ditos síndicos profissionais, mas que quem manda é o conselho. Né? Um conselho com 3 pessoas, com 5 pessoas, e que eles são obrigados, essa é a fala, eles são obrigados a fazer o que o conselho quer, senão eles estão fora. Isso realmente acontece? Você já viu acontecer? Qual a sua opinião sobre isso? Até eu tenho só um parênteses, né? Eu falo que hoje ninguém é obrigado a nada. Exato. Então, quando a pessoa fala para mim, eu tenho um emprego, eu não aguento meu chefe, troca. Eu tenho um marido, não aguento meu marido, troca. Né? Quando eu era mais nova, eu não podia trocar marido assim com facilidade. Hoje em dia o marido troca. Hoje em dia é tudo mais simples, tudo troca, né? Então troca. Mas a pessoa, às vezes, eu já escutei de síndicos profissionais, olha, eu gostava daquele condomínio e tal, mas eles me obrigaram e eu não quis a fazer tal coisa. Como é que você vê essa mudança e essa postura de um conselho? Olha, eu já passei por situação parecida e eu gosto muito de usar uma frase do professor César Peghini. Ele fala que o condomínio ele é 70% política e 30% direito. Exato. Né? Isso é uma verdade. Então, assim, o que aconteceu no meu caso? Um prédio de alto padrão em São Paulo me contratou como síndica profissional. Era um prédio de 32 apartamentos e um dos conselheiros descia nas assembleias sempre com 16 procurações. Então, assim, ele escolhia metade mais um. Metade mais um, ele era sempre a maioria. Ele né? era sempre a maioria. E o que acontecia nesse caso em concreto? Ele não permitia que eu fosse a síndica. Por quê? Orçamento era só ele que aprovava. Tanto é que os fornecedores não podiam mandar orçamento para mim. Tinha que mandar para mim e para ele, ou para ele e ele mandava para mim. A administradora sempre sujeita a ele, tudo reportando. É bom ter um conselho participativo? Desde que não exista uma intenção de manipulação. Porque o que a gente vê em muitos conselhos é: não quero ser o testa de ferro, né? Não quero carregar a responsabilidade civil, mas eu levo um candidato que faça isso e porque eu elegi, ele tem que ser o meu marionete e fazer o que eu quero. E aí nós temos 2 possibilidades. Lembrando da questão dos 70% política, 30% direito. Até que ponto isso fere os meus princípios, isso fere o que eu tenho por conceito e me traz uma responsabilidade que não tá legal? E aí eu tenho a opção de renunciar, ou eu tenho a opção de chamar uma assembleia e expor essa situação. E aí pode-se até pensar numa destituição do conselho.
Mas para isso, a parte política precisa estar estruturada, porque se ele tiver com todas as procurações, é um movimento que só vai te gerar desgaste, né? Então, eu sempre falo, o momento de eleição ele é importante, mas é o namoro. A gente só sabe se um relacionamento vai dar certo no casamento. Então, gente, não deu match, não tá fluindo, não me identifiquei com aquela coletividade, ou tem uma situação assim que pode me expor até um risco jurídico, né? Nesse caso em específico, esse conselheiro, ele era muito focado em fachada. E ele queria fazer uma fachada de mais de R$1 milhão. E nos fundos do prédio tinha um espaço que era uma academia e a casa do zelador, que eles chamavam de cativeiro, de tanta infiltração que tinha, e tinha até um risco estrutural. E eu comecei a bater de frente. Não, a gente primeiro precisa cuidar do cativeiro para depois cuidar da fachada. Cativeiro é ótimo. Não pode ter cativeiro no prédio, né? Cativeiro. Mas tinha zelador morando lá ou não? O zelador não era residente, mas a casa do zelador que não é residente acaba sendo um apoio para os funcionários. Sim, né? para trocar de um roupa. Refeitório, para fazer ali intervalo de refeição. Dar um descanso. Exato. E independente, se tem esse espaço, vamos dar uma finalidade para ele, que seja criar um salão de jogos, enfim, até porque ali tinha uma questão estrutural. Como a briga política não valia a pena, eu optei por renunciar. Então, assim, ninguém é obrigado a nada. Acontece de conselhos que tentam manipular síndicos, acontece. Não são poucos os casos, mas aí o candidato ele precisa entender até que ponto esse jogo político é interessante para ele, até que ponto ele pode abrir isso para uma assembleia e expor a situação, até porque, dependendo da situação, simplesmente renunciar ele ainda fica como errado, né, no contexto, e entender que um contrato vai e outro chega, mas o que importa é a integridade dele no mercado. E aí, eu costumo falar, e aí o copia e cola, né? Vai acontecer, mas esse copia e cola eu acho que pode ser bem legal, não sei se você concorda comigo ou não, e aí fique muito à vontade. Eu tenho dito para os síndicos que eles têm que conhecer o cliente deles. Ah, mas Pretel, eu administro no condomínio com 300 unidades. Faça um grupo de 30 em 30. De manhã e de noite, e você vai conhecer os 30. Promova um café. Ponha lá um café e biscoitinho, não precisa mais que isso. Exatamente. Mas você tem que conhecer cada um dos seus clientes. Se você não conhece as pessoas que moram lá, as necessidades delas, porque ali, a hora que você faz isso, você acaba sabendo como que cada uma reage a cada situação e a necessidade deles. Exatamente. Cada um com a sua própria necessidade, mas ele vai ver que está tendo atenção. Como é que eu posso gerir um condomínio se eu mando o meu preposto? Não existe isso, gente. Não existe isso. É onde começa a confusão. Você concorda comigo? Eu concordo e assim, arrisco até dizer que me impressiona muito uma pessoa dizer que ela tem 60 condomínios, que ela é síndica de 60 condomínios. Eu também. Ela vai ter muita dificuldade em conhecer todo esse público. E aí entra na forma, né? E a forma do bolo é essa. Mas a forma do bolo não serve para aquele condomínio. Quando você está como síndico de um condomínio, você não está lá para fazer o que você acha certo. Lógico, existem os parâmetros legais, existem as NBRs, existe uma série de coisas que você tem que seguir, mas o seu interesse é sempre tornar aquele ambiente agradável para quem está lá. Você está gerindo o patrimônio daquela pessoa. Então, eu gosto de academia, tá? Mas o que eles precisam é brinquedoteca. E se você não tem esse feeling, essa vivência, esse dia a dia, você não vai entender essas particularidades. Né? E aí, numa situação de manipulação de conselho, numa situação de movimento de destituição, fica mais difícil, porque não tem a identidade. E aí a gente volta no que eu falei lá no começo, o nicho do condomínio. Você tem um perfil eclético, dinâmico, para atender 300 pessoas, ou você tem um perfil mais moderado, que prefere atender um grupo de 50, que vai ter um outro ritmo, uma outra pegada. Qual o seu perfil de atuação? Acho que isso é importante. Às vezes, aí uma pessoa, sempre tem alguém para contrariar, né? É uma coisa impressionante. Você está falando isso, mas tem as grandes empresas, não conhece todos os seus clientes. Gente, as empresas fazem enquete, fazem promoções,
porque ela quer conhecer o perfil do cliente dela. Então, quando uma empresa, uma multinacional, faz uma promoção, ela está fazendo porque ela põe lá, você tem mais de 50 anos, você tem menos de 50 anos, você tem qual é a tua faixa etária, quanto você ganha. Ela faz a promoção buscando dados para saber qual vai ser o direcionamento para o produto dela. Exatamente. É por isso que eu falo que o síndico ele tem que conhecer cada um dos seus administrados. Exato, exatamente. E é isso, né? Porque você vai colocar um produto no mercado que você nunca testou, que você não conhece. As pessoas acham que as empresas não conhecem seus clientes, mas nenhum lançamento é feito sem uma pesquisa de marketing antes. Não tenha dúvida, né? Não é? Então, assim, só que o síndico não pode fazer o marketing antes, né? É. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também do síndico morador, né? Como é que está o perfil hoje do síndico morador? Olha, de um tempo mudou bastante. Quando eu comecei com a sindicatura, há 17 anos quase, eu marcava a reunião com os prestadores de serviço e aí a pessoa chegava, não, mas eu vim falar com o síndico. Não, pois sou eu, 23 anos, síndica do condomínio. Então, hoje a gente já vê muito mais mulheres, né? Antes era um mercado extremamente masculinizado. Ainda tem, se você pega o perfil de conselheiros, 90% ainda são homens, mas já tem muita mulher no mercado. Pessoas com mais qualificação, aquele perfil do senhor aposentado que tinha tempo... Não, hoje em dia são poucos que se mantêm nesse perfil. São pessoas com escolaridade, são pessoas que buscam se atualizar e que normalmente têm um compromisso com aquele patrimônio. Né? Ainda que ele tenha uma limitação de tempo por conciliar vida profissional, vida social e o condomínio, ele tem um vínculo com aquele patrimônio que o interesse da valorização da manutenção faz com que ele vá atrás de ter uma boa gestão. E aí, os braços, né? Porque o síndico ele nunca vai fazer sozinho. Então, uma boa administradora é essencial, um conselho participativo vai ser essencial também. Tudo isso agrega muito na gestão. Você sabe que eu sou convidada para palestrar em muitos eventos do norte ao sul do país. E assim, o que eu vejo é que quando tem muito síndico orgânico hoje nesses eventos. Sim. Né? Eventos voltados só para síndicos, mas eventos voltados para advogados, tem muitos síndicos e muitos síndicos orgânicos, ou moradores, como queiram, né? Porque, na realidade, todas essas denominações não existem, né? Toda coisa síndico é síndico. Exato. Síndico é síndico, não está escrito lá no código, por isso que aqui a Juliana tão bem falou. Não existe diferença nas atribuições e nas responsabilidades civil e criminal. Né? Criminal, trabalhista, ambiental, tudo. Tudo, né? tudo. A responsabilidade dele é absolutamente total, né? Exatamente. Então, a gente tem batido nessa tecla justamente para que as pessoas saibam das suas responsabilidades e saibam como procurar atender, né, aqueles que são profissionais, como melhorar o seu atendimento junto às coletividades. Sim. Né? E para os que são moradores que estão procurando conhecimento, estão nos assistindo. Né? E tem mesmo, né? Os eventos realmente andam cheios de síndicos, de pessoas interessadas. E conselheiros também. Sim, conselheiros também. Conselheiros também. Zeladores. Antigamente, os zeladores não vinham, os gerentes prediais não vinham. Hoje, nós temos todas essas pessoas que tramitam e que transitam é bom, né? Que transitam no condomínio, elas vêm em busca de ter realmente orientações. Sim. Porque numa palestra você tem orientações, como aqui, nós estamos batendo um papo e procurando passar um conhecimento de anos e anos. Da vivência, né? Mas o fato de ser uma pessoa que vem da área jurídica, né? A Juliana é advogada, né? Estava síndica, então é uma pessoa que vem com uma bagagem. E essa junção de sindicatura com a advocacia, ela é muito gratificante, porque ela traz para o advogado uma visão que muitas vezes ele não tem. Que o dia a dia, né? A gestão dos conflitos internos, o dia a dia, como se posicionar. É muito fácil eu na cadeira de advogado falar, mas a lei fala isso. Não, mas
E o ambiente interno, como que funciona com isso? Então, traz uma visão que agrega muito. No meu caso, também tem quase o mesmo tempo que você foi síndica, mas eu já era mais velha, que eu fiz primeiro administração de empresa, sempre falo, depois direito, aí fui fazer a pós-graduação em métodos alternativos, e aí eu fui eleita síndica, coloquei meu nome lá para não ficar desagradável, porque o síndico estava saindo do prédio, e aí, não, põe tal, porque eu fui para conhecer com quem eu morava, né? E aí tinham feito a campanha, eu falei, ninguém me conhece, põe seu nome, e tinha muito conflito lá dentro, tinha muito processo judicial que a gente, graças a Deus, nós conseguimos, através da mediação, da conciliação e também acompanhando o trabalho da colega advogada, a gente conseguiu deixar bonitinho, nunca mais teve nenhum problema lá dentro, né? Então, é bem legal isso. E aí, nós estamos aqui conversando, mas, olha, gente, eu ganhei este livro que eu deixei para abrir aqui na frente de vocês, que é um livro... Acho que tem um abertinho aqui. Tem um abertinho aqui? Aonde está o abertinho? Vai, onde está o abertinho? Olha só. Tudo com estratégia. Tudo com estratégia. Até para abrir livro, sabe? Este livro que eu ganhei agora, nesse momento, são as novas vozes do direito condominial. Quem organizou foi a doutora Suzy Paula Duarte Cruz, que já esteve aqui com a gente. Quem está fazendo a apresentação são os doutores Rubens Carmo Elias Filho e o doutor César Peghini, que são dois colegas maravilhosos que virão aqui a seu tempo também. E eles falam dos temas relevantes do universo imobiliário condominial. Cada um aqui fala de um tema e a doutora Juliana fala deste tema com maestria e aí colocando as diferenças no artigo dela, no capítulo dela, da questão jurídica, né? Apresentando também esta condição do síndico profissional e do síndico orgânico, que síndico é síndico sempre. Exato. Né? Tem um capítulo dela aqui. Mas eu vou pedir licença para a doutora Juliana e ler todos os nomes que estão aqui, porque, olha, tem alguns, inclusive, que são amigos queridos do coração, né, que a gente tem que falar. Dr. Arthur Pacuto Ottolini Balbani, Isabel Camacho Ferreira Salvador, João Paulo Rossi Pascoal, Juliana Egea Almeida, que está aqui, Liliana Toyama, Luiz Gustavo Lima de Faria, Marcos Kikunaga, Michel Rosenthal Wagner, Otávio Celso Furtado Nucci, Raquel Helena Valese, Renato Moreira Salles, Ronaldo Trevisan Vieira, Rose Ramires, Suzy Paula Duarte Cruz, Tatiana Turano, Valdelis Pereira Lopes e Vander Ferreira de Andrade. Então, está à venda já, tá? Como é que pode adquirir esse livro? Agora é a sua vez de falar um pouquinho dele. O livro está com a organização da doutora Suzy, né, uma pessoa que eu tenho muita consideração, uma amiga, que veio do digital, assim como muitos. Tive a honra de participar junto com pessoas que eu admiro demais, que é o professor César Peghini, o professor Marcos Kikunaga, são, para mim, grandes referências, além de todos os outros colegas. Cada um traz um artigo, o meu artigo em específico fala sobre a natureza jurídica do síndico, então esse paralelo entre síndico orgânico, síndico profissional, forma de eleição, forma de destituição, que síndico não é empregado, síndico não recebe salário, né? Porque tem condomínio que gosta de falar, eu pago o teu salário. Não paga. Não paga. De forma alguma. Inclusive alguns receios que de vez em quando a gente ouve, mas o síndico não pode entrar com uma ação trabalhista reclamando vínculo, já ouvi isso de condômino. E não, porque tem entendimento já consolidado dos nossos tribunais, o síndico como mandatário, ele se confunde na pessoa do empregado e empregador, então não existe essa possibilidade, esse risco jurídico. Isso é bastante esmiuçado num artigo que eu trago nesse livro, que são autores realmente que eu gosto demais. E aí, vou mostrar novamente, porque o lançamento vai ser na Fundação Santo André. Isso, lá, né? Na Fundação do Professor Vander, no dia 12 de novembro.
Eu estarei lá junto com a doutora Suzy e doutora Valdelis, vamos falar um pouquinho sobre o livro. Quem tiver interesse em comprar no site da editora tem com cupom de desconto, Direito Condominial tem um desconto, ou também na Amazon já está disponível. Também na Amazon, não podemos esquecer. Vale a pena, gente, eu estou ganhando aqui o livro agora, mas como eu falei, é um livro que tem vários professores que realmente merecem serem lidos. Sim. Além da doutora Juliana. Lembrando, olha, a Fundação Santo André fica em Santo André, é uma universidade aqui de São Paulo, e que o evento será no dia 12 de novembro, às 19 horas. Gratuito, aberto a todos, síndicos, advogados, administradores de condomínio, todos que tramitem, engenheiros, né, os psicólogos. E morador também, né? Morador. Porque um morador consciente consegue acompanhar melhor. Eu tenho falado muito essa importância do morador entender. Primeiro você falou assim, eu pago o teu salário, né? Eu tenho dito muito que é uma questão de linguagem. Eu pago boleto. Não, você paga um rateio de despesas. O condomínio, ele paga rateio de despesa. Sim. Então, nós gastamos X, que nós moramos no número Y, e cada um tem que pagar tanto para aquelas despesas que estão acontecendo. Exato. Então, a forma de falar já deveria estar mudada, porque a pessoa começa a entender que ela não está pagando um serviço, ela está pagando um rateio de despesa. E o síndico é uma despesa. Sim, necessária. Necessária, mas ele é uma despesa, não tenha dúvida. E independente de ser orgânico ou ser profissional, ele tem um custo. Não existe almoço grátis. Então, assim, uma pessoa que se candidata para uma função de síndico, que requer tanto de conhecimento quanto de disponibilidade e traz um peso de responsabilidade muito grande e se candidata sem remuneração, desconfia. E também a gente sabe que o bolso de cada um é o bolso de cada um. Mas assim, olha, se dá muita benécia, muitos meses gratuitos, sabe? Assim, tudo isso, evidentemente que tem pessoas que fazem isso e que são pessoas éticas. Sim. Né? Mas vamos para a grande maioria? E é lamentável, né? Essa nossa cultura, né, do barato. Né? Do barato, a nossa cultura de que quer levar vantagem, né? Vocês são mais novos, vocês não lembram, mas que teve uma grande propaganda lá atrás que um determinado jogador de futebol que tinha ganho a Copa de 70, ele falou, eu tenho vantagem em tudo. A lei de Gerson. A lei de Gerson. E ele disse que ele se arrepende amargamente disso. Eu já vi entrevistas dele falando isso, porque assim parece que a coisa ficou cultural. O brasileiro de norte a sul tentando levar vantagem. E na mediação a gente diz que é o slogan do ganha-ganha. Quando todo mundo ganha, todo mundo ganha. E todo mundo fica satisfeito. E o condomínio ganha, porque senão nós temos o quê? Uma desvalorização. Exato. E desvalorização em todos os aspectos, né, Ana? Eu tenho a desvalorização patrimonial, eu acho que talvez a pior desvalorização é você chegar num ambiente que você não se sente bem. Né? Todo mundo vende, eu sou condomínio, eu tenho um foco em gestão de segurança, eu vou melhorar a segurança, eu vou diminuir. Não, as pessoas podem até dizer eu quero mais segurança, eu quero um condomínio mais barato, mas na verdade o que as pessoas querem é chegar em casa e se sentir bem. Estar num ambiente agradável, se sentir acolhida, que não tem conflito, que as coisas estão organizadas, ter o prazer de voltar para casa. Acho que essa é a grande missão de um síndico.
Assim, eu tenho uma frase minha, que eu também tenho que registrar agora tudo, né? Mas essa frase já está colocada aí em vários eventos, então a frase é minha, tá, gente? A paz valoriza o seu patrimônio. Se você for vender um imóvel e disser, aqui nós temos paz, você tem um valor agregado. E para você ter esta paz, você precisa de uma boa gestão. Uma boa gestão, que também inclui um bom advogado. Sim. Nós estamos falando aqui principalmente da figura do síndico, mas inclui o advogado, inclui o engenheiro, inclui o mediador, inclui toda uma gama de profissionais que podem ajudar, né, nessa gestão. Essa é a beleza do condomínio, né? Ele consegue juntar num único organismo, que é um organismo vivo e super dinâmico, porque um condomínio tem um perfil hoje, daqui 5 anos ele tem outro, e ele é multifacetário. Então, eu dependo de um engenheiro, eu dependo de um jardineiro, talvez de um engenheiro ambiental, dependendo do perfil do condomínio. O pessoal gosta de cortar árvore, isso é crime ambiental, você pode responder, então cuidado. Cuidado. Né? Eu dependo de uma contabilidade, porque eu tenho ali todas as retenções tributárias nas prestações de serviço, de elevador, de bombas e tudo mais. Então, um ambiente que reúne tantas informações é um ambiente muito rico. Porque assim, quando os prédios começaram aqui, São Paulo e Rio, né? E aí eu falo que eu experimento, né? Porque assim, hoje nós estamos vendendo know-how. Sim. Por quê? Eram prédios que as pessoas iam morar, que ninguém sabia exatamente como é que funcionava. O que era aquilo? O que era aquilo. Para você ter uma ideia, aqui eu tinha um tio meu que morava perto ali de Ibirapuera. Esse condomínio está lá até hoje, já fizeram retrofit, etc, etc. Mas para vocês terem uma ideia, olha o que acontecia. No corredor de serviço existia um buraco, literalmente um buraco, no qual se jogava todo o lixo por ali. Você consegue imaginar um negócio desse hoje? Né? Então, assim, todos os andares abriam uma portinha e jogavam o saco de lixo ali. Evidentemente que tinha os que jogavam aberto, inclusive. Eu era menina, e aí o que acabou acontecendo? Bicho. Eles descobriram, né? Então, o engenheiro que pensou, ele pensou na comodidade, porque é um prédio de padrão alto, que é perto de Ibirapuera, né? Ele pensou numa comodidade. Mas o que acabava acontecendo? O saco de lixo que vinha lá do 10º, não sei quantos andares, ele vinha batendo, arrebentando, e quando chegava lá embaixo, estava uma tragédia. Então, nós tivemos várias, eu estou dando esse exemplo, porque nós tivemos várias questões que hoje nós fomos aprendendo para chegar onde nós estamos aqui com a Juliana. Inclusive na consciência, né? Porque as pessoas, até pouco tempo, levava-se muito a gestão condominial como uma gestão doméstica. Exato. Né? Então, confunde o funcionário do prédio com o funcionário do apartamento, é o zelador que faz inúmeros favores dentro do apartamento, dentro da casa. Sim. Né? Então, assim, tinha-se muito essa confusão. Hoje, eu falo, a pandemia para o condomínio, ela foi impressionante, né? A gente cresceu, assim, de uma forma radical. E a visibilidade que os condomínios tomaram com o tal do home office. Sim, né? sim. Que até então era só a casa, de repente virou casa, escritório, escola, tudo ao mesmo tempo, e os síndicos tiveram que sambar, sem ter, às vezes, um preparo para isso. Mas quantas vezes a gente já viu prestação de contas feita à mão? Sim. Né? Eu recebo, o zelador pintou ali o muro, dá R$200 para ele. Sim. Né? Sem se preocupar que é um pagamento fora de folha. Então, toda essa organização do condomínio vem crescendo, graças a Deus, né? E a gente caminha, programas como esse, caminham para levar conhecimento para que se tenha uma gestão adequada e esses pequenos vícios vão se corrigindo. E aí o que fizeram? Isolaram todo, terminando, né? Isolaram tudo. Sim. Vedaram tudo, tamparam o buraco, né? Na época, porque descobriu. Eu dei esse exemplo, que é um exemplo bem pé no chão, né? Vamos falar real, assim. Né? Real. Por quê? Porque agora já se sabe uma série de
de erros cometidos no passado que hoje nem as construtoras não cometem mais. É verdade. Né? Porque veio da construtora, mas veio do engenheiro que queria vender uma comodidade. E aí viu-se que não dá muito certo. Paralelo a isso, tinha os condomínios que tinham tambor de lixo na escada de emergência, né? Também tinha isso. Que também foi difícil para a gente conseguir gerar a consciência e tirar. Então, assim, são coisas que o dia a dia vai mostrando o que funciona e o que não funciona. Exatamente isso, né? A escada de incêndio, gente, é uma das coisas que a gente tem que dar um olhar muito importante, porque tem gente que coloca vaso, né? Tem gente que coloca carrinho de criança que não cabe dentro do apartamento. Eu já vi condomínio que era um por andar, e aí tem a entrada de serviço, e eles montaram verdadeiros armários, dispensas no hall da escada de... mas aqui é só meu hall. Não, mas ali é uma rota de fuga. Né? Eu vi um condomínio que colocou um mercadinho no final da rota de fuga. Puxa, que legal. Tô fugindo do incêndio, já pego uma cervejinha. Literalmente na rota de fuga. É difícil. Aí quando o bombeiro foi lá, falou, olha, aqui não pode. Por favor, né? Tira o mercadinho, né? Mas como essa questão de incêndio é negligenciada, né? Totalmente. Gente, como isso é importante. E olha, eu vou falar para você, alguns condomínios já me mandaram foto de que roubaram aquele metal que é a ponta da mangueira. O bico, né? O bico, roubaram o bico da mangueira dentro do próprio condomínio. Mas roubam muito. O bico e a chave, né? Que tem a mangueira, o bico e a chave. E as pessoas acham que aquilo é cobre, mas não é latão. É latão, né? Exatamente, então, é latão. E alguns condomínios hoje colocam um lacre. Para saber se aquela porta foi violada ou não. Mas eu já tive condomínio que foi roubado o hidrante na calçada. Durante a madrugada, o usuário de droga, eles vêm com um pedaço de concreto pesado, estoura e rouba aquilo, e aí, como tirou o hidrante, tirou a válvula, dispara alarme de incêndio, dispara pressurização, vira um carnaval de madrugada. Mas enfim. Pessoal, o programa está chegando ao fim. Eu tenho que agradecer demais a doutora Juliana de estar aqui com a gente, demais de disponibilizar seu tempo, mostrar novamente esse livro dela, que ela faz parte. É um livro maravilhoso. Não se esqueçam de ir no lançamento na Fundação Santo André, dia 12 de novembro, às 19 horas. É pertinho aqui da cidade de São Paulo. Quem puder, venha, porque realmente as palestras que terão lá são imperdíveis. Eu estarei lá, né? Então, assim, a gente realmente deixa aqui o convite, lembrando que eu quero que você agradeça e depois nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Eu que agradeço o espaço, doutora Ana Pretel, uma referência para mim também, que eu acompanho lá no Mulheres Condominiais, desde a pandemia que foi criado o grupo e tem muita troca de informação, muito apoio também, que isso é importante para a gente. Agradecer o espaço e convidar todos para que estejam conosco no dia 12 de novembro. Lembrando que nada seria possível se não fossem os nossos patrocinadores. Repinte, que faz a restauração e deixa o seu prédio muito bonito, e hoje eles estão saindo de São Paulo com franquias também. Então vejam no site deles quais são as franquias. E a GK, desde 1976, ano que vem, 50 anos de empresa. Uma empresa brasileira, temos que tirar o chapéu. Muito obrigada e até a próxima. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.